Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 1º de julho, nós estamos com alimento diário essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 3, Deus manifestado na carne. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 12, Tu, ó homem de Deus, ó Senhor Jesus. O Senhor quer nos fazer verdadeiros homens de Deus, pessoas de Deus, ó Senhor Jesus, que de fato o expressem. Deus não quer que nós tenhamos um conceito a respeito dele, a respeito da sua palavra, mas Ele quer nos dar a sua verdade, a sua realidade da palavra. É isso que vai trazer o Senhor de volta. É para isso que Ele nos deu o Evangelho. Ele deu para nós o seu Evangelho, que é a sua economia, o seu plano eterno, Senhor Jesus. E é essa palavra que nos revela também Cristo e a Igreja. Elas nos levam na presença de Deus e transmitem vida e nos conduzem a expressar Deus. É isso que Deus deseja, que nós sejamos de fato a sua expressão. Ó Senhor Jesus, existem as palavras que são saudáveis, existem os ensinamentos que são saudáveis e é neles que nós devemos focar, para que nós nos mantenhamos, Senhor Jesus, de fato, como uma coluna e base da verdade. Ou seja, a gente expressa Cristo e o que a gente de fato ganha é mais de Cristo. Senhor Jesus, se nós vivermos diante dele para ser de fato a sua expressão, viver segundo a sua vontade, aí sim Deus vai poder concluir o seu plano, concluir essa era e também nos dar o galardão, o prêmio para aqueles que realmente cumprem a sua vontade. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra e também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Ezequiel, capítulo 28, versículo 5 e do versículo 16 ao 18. Ó Senhor Jesus, pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 3 ao 6. Ó Senhor Jesus. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. Ó Senhor Jesus. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Palavras e ensinos segundo a piedade. Ó Senhor Jesus. O apóstolo Paulo deu instruções a Timóteo a respeito das sãs palavras e dos ensinamentos saudáveis. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. As sãs palavras são aquelas que procedem do próprio Senhor Jesus e nos dão vida e saúde. Ó Senhor Jesus. O ensino segundo a piedade revela-se em palavras que nos levam a expressar o Senhor, manifestando Deus em nossa carne. Essas palavras saudáveis nos conectam à economia de Deus, ao plano eterno, a Cristo e à Igreja.
esses ensinamentos transmitem vida, conduzindo-nos a expressar a piedade. Ó Senhor Jesus! Lamentavelmente, existem aqueles que não ensinam dessa forma, mas ministram doutrinas e ensinamentos diversos conforme lemos. Esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nasce a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Portanto, há as sãs doutrinas e os ensinamentos saudáveis que nos dispensam vida e saúde espirituais, mas também existe outro tipo de ensinamento que é negativo e provém de pessoas orgulhosas. Estas, quando apresentam uma verdade, não têm a intenção de expressar a Cristo, mas a si mesmas. Possuem um desejo doentio por discussões e brigam por tudo, manifestando inveja, provocação, difamação e suspeita. Assim, podemos ver que o coração de tais pessoas é impuro. Ó Senhor Jesus! A Bíblia revela que o problema dessas pessoas está na mente, como destaca a passagem lida, cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade. Portanto, antes tinham a verdade, mas esta lhes foi tirada. Aqueles que ensinam outra doutrina também supõem que a piedade é fonte de lucro. Nesse caso, o lucro não se limita apenas a ganho material ou financeiro, mas inclui o sentimento de tirar vantagem de algo, ou seja, usar as coisas de Deus para o ganho pessoal. Ó Senhor Jesus! O livro de Ezequiel demonstra que o problema de Satanás estava ligado ao orgulho, pois a menção do termo comércio expõe a intenção impura do inimigo de Deus em ganhar algo ou obter lucro próprio. Pessoas nutridas com esse sentimento avaliam sempre o que irão ganhar ao fazer algo. Desse modo, só pensam em si, no lucro pessoal. Consideram em seu íntimo, por exemplo, se isso me tornar mais famoso, eu faço. Caso contrário, se ninguém me notar, não vou participar. Esse comportamento é a postura de alguém que visa somente ao lucro próprio. Ó Senhor Jesus! Quando você pede algo a alguém que ama o Senhor, a reação é diferente. Ele não considera o que ganhará, mas quais serão as vantagens para a igreja de Deus e quais serão os benefícios para os irmãos. Por isso, Paulo afirma, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Amado leitor, quando expressamos a Deus, isso significa que o ganhamos e verdadeiramente não existe lucro maior do que esse. Jesus é nosso Senhor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Quais são os ganhos em servir ao Senhor e à sua igreja? Ó Senhor Jesus! Nós ganhamos, o próprio Deus. Isso precisa ficar claro para nós, Esse é o verdadeiro lucro. A gente não vai ficar visando outras coisas. A gente precisa sempre ver o Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele quer se expressar através da sua igreja, Ele quer se expressar através da sua palavra, da sua vida, por isso que Ele nos deu a vida eterna, Ele nos salvou primeiro, ó Senhor Jesus, Ele despertou o nosso espírito, e através do Espírito é que tudo vai ser realizado, por isso que Paulo fala para os Gálatas, por que vocês se tornaram insensatos, abandonaram as coisas do Espírito para se aperfeiçoar na carne, ou seja, vocês estão fazendo as coisas, não é mais pela direção do Espírito, mas é para ficar fazendo coisas boas aí, seguindo isso e aquilo. Não é assim que a vontade de Deus vai ser feita. Ó Senhor Jesus. Por isso o Senhor está mostrando para nós. Existe um ensino. Existe uma palavra saudável, que é segundo a piedade. Ou seja, essa palavra vai nos levar a receber vida e saúde espiritual e também vai nos levar a expressar o próprio Deus. É isso que Ele deseja. Que nós tenhamos esse viver. Não vamos ficar olhando para os outros. Vamos ver se nós estamos vivendo e expressando o Senhor. Isso vai sempre nos livrar de toda e qualquer confusão. É isso que o Senhor deseja. Que nós sejamos sempre na sua presença e tenhamos o viver que o expresse, que possa levar outros também a se arrependerem e a viverem na sua presença. Ó Senhor Jesus. E o ponto-chave de hoje, nos manter com a verdade que é o próprio Deus, Senhor Jesus. Na leitura, o irmão mostra aqui algumas pessoas que não têm intenção de expressar Cristo, elas querem lucro próprio, mas um dia elas tiveram a verdade, um dia elas receberam algo de Deus, mas a mente foi corrompida,
Ó Senhor Jesus, e aí se desviaram, Senhor Jesus, e agora estão querendo buscar outras coisas na palavra. Mas ele nos alerta que nós precisamos nos manter com essa verdade, que é o próprio Deus. Não é uma questão de buscar a verdade ou não, mas é uma questão de tê-la, ou seja, uma questão de o próprio Deus dispensar essa verdade para nós ou não. Por isso a gente precisa ter um viver adequado. Não é um viver que os outros acham adequado, não é um viver da doutrina disso, daquilo, mas realmente está indo diante de Deus, né, Senhor Jesus. E o Senhor é que vai nos dar clareza de tudo. Ele vai nos manter na sua presença, Ele vai nos manter saudáveis. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente já viu, né, muitas pessoas que começaram muito bem, né, tocando na palavra, expressando o Senhor, mas um dia o coração mudou, e aí querem fazer exatamente o que a Bíblia fala, né, Senhor Jesus. É como o irmão colocou aqui a versão da Nova Almeida atualizada, né? São pessoas que acabam se enchendo de orgulho, não entendem nada, mas têm um desejo doentio por discussão e briga a respeito da palavra, querem mostrar o seu ponto de vista. Senhor Jesus, não é isso que nós estamos fazendo aqui. Quando a gente cuida dos irmãos, a gente vai levar a palavra, ó Senhor Jesus, a gente quer que os irmãos ganhem realidade da palavra, porque por mais que eu possa ser convincente, por mais que eu possa levar algo, levar um ensino, se a pessoa não tocar no Espírito, ela não vai praticar, Senhor Jesus, e ela vai se tornar mais orgulhosa. Então, é isso que eu estou mostrando para nós, né? Os irmãos têm falado conosco na palavra profética, questão de joio, trigo. Senhor Jesus, o trigo produz algo, ele produz uma semente que é útil, né? E depois isso vai virar pão. O joio não produz nada, Senhor Jesus. Quando ele seca, não restou nada, né? É só orgulho. E é isso que o Senhor não quer de nós. Ele não quer que nós sejamos filhos de Deus orgulhosos, saindo por aí dizendo: olha, eu sou filho de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, Senhor Jesus. Mas não, é que nós sejamos humildes. O próprio Senhor Jesus, né? Ele era o próprio Deus, mas como fala em Filipenses, né? Ele não julgou como usurpação, né, o fato dele ser Deus. Ou seja, ele não veio para tirar o lugar de Deus, ele veio para dar toda a honra e toda a glória. O inimigo de Deus, ele fez o caminho contrário, ele queria tirar, ele profanou, né, as coisas de Deus, ele fez o comércio, ele fez aquilo que era lucrativo para ele e não para Deus. Foi tão lucrativo para ele que ele conseguiu levar, né, a terça parte dos anjos. A Bíblia nos mostra isso muito bem, Senhor Jesus, né? 1/3 dos anjos, né, que olharam para Satanás, indo contra Deus, e olharam para o próprio Deus e acharam que era muito melhor seguir Satanás. Senhor Jesus, foram convencidos que aquilo que ele fazia era bom, ó Senhor Jesus. E hoje ele também usa de orgulho para derrubar muitos filhos de Deus. Por isso que hoje tem tantos ensinamentos. Os irmãos na palavra profética têm nos mostrado, né, que a Bíblia, né, a igreja, Senhor, a Bíblia nos mostra o início da igreja. Foi um início muito saudável. Deus falava, né, tinha uma só voz, e os irmãos reuniam com alegria, com singeleza, com simplicidade de coração, tinham tudo em comum, davam as coisas para os apóstolos, com o intuito de promover o Evangelho. Depois começaram a entrar os judaizantes, né? Muitos judeus começaram a crer e começaram a querer misturar as práticas, né, do Velho Testamento com o Novo Testamento. Não entenderam que em Cristo tudo estava resolvido. Começaram a ficar nos seus próprios conceitos. Aí começaram a ter muitos ensinos, muitas vozes. A gente já viu aqui, né, falando sobre Paulo, ó Senhor Jesus. Quantas pessoas o abandonaram, amaram o presente século, outros se voltaram para dar ensinos que não são segundo a verdade e arrastaram muitos. E hoje não é diferente. Eu sempre falo isso aqui no canal, a gente precisa estar atento. A Bíblia fala que no final dos tempos muitos iam procurar, né, mestres segundo suas próprias cobiças, ó Senhor Jesus, segundo seus próprios interesses, para satisfazer a coceira no ouvido, para ouvir aquilo que quer. E o Senhor está nos alertando, a gente precisa seguir o ensino segundo a piedade, ó Senhor Jesus. O nosso intuito é levar os irmãos diante do Senhor, ó Senhor Jesus. A gente não está procurando um lucro pessoal, muitos estão correndo ali atrás daquilo que os irmãos têm. E o Senhor está mostrando para nós que a gente não está indo atrás das coisas, nós estamos indo atrás dos irmãos. O Senhor se importa com os irmãos. Por isso a gente precisa realmente ter um viver que nos leva a identificar aquilo que traz vida. Por isso que o Alimento Diário de hoje mostrou duas situações. Ó Senhor, aqueles que não aceitam a doutrina, né, as sãs palavras do Senhor, não concordam com aquilo que o Senhor está fazendo.
Senhor Jesus. Eu já dei esse exemplo aqui várias vezes, né? Talvez Deus te fale para fazer algo e você pense, olha, Deus mandou fazer isso aqui, mas eu posso fazer algo muito melhor. Senhor Jesus. Mas Deus, Ele não quer o melhor, Ele quer que se obedeça a sua palavra. Eu sempre dou o exemplo de Saul, Senhor Jesus, que o Senhor mandou ele fazer algo e ele depois chegou lá e não fez. Falou que ia dar o melhor para Deus. Aí o Senhor mandou lá o sumo sacerdote, mandou lá, Senhor Jesus, Samuel. E Samuel falou, por que você desobedeceu o Senhor? Ele falou, não, eu fiz tudo exatamente como Deus falou. Aí Samuel falou para ele, Saul, por acaso Deus, ele se preocupa com o holocausto e sacrifícios ou em que se obedeça a palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Ó Senhor Jesus. Então, é isso que a gente precisa perceber. Muitas vezes vão pensando, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tem esse pecado aqui, tem a situação. Mas depois eu vou compensar Deus. O que Deus quer é que a gente obedeça a sua palavra. Ontem mostrou para nós, no alimento diário, questões de pecado, e questões de boas obras. Tudo vai ser manifesto. E a gente já viu também, outro dia no alimento diário, falando também, Senhor Jesus, daqueles que acabam não tendo só um pecado pessoal, mas acabam manifestando esse pecado, e acabam corrompendo outras pessoas. Então, a gente precisa realmente perceber, olha, o que é pecado? A gente pode nomear um monte de coisa, mas pecado é errar o alvo, é aquilo que te afasta de Deus, Senhor Jesus. Então, a gente tem que realmente perceber, mas não existe só o pecado, existe também a iniquidade. Iniquidade é você não viver dentro da lei de Deus. Você faz algo, ninguém vai te condenar, mas não é segundo a vontade de Deus. Aí eu pego aquele exemplo de Pedro, Senhor Jesus. Quando o Senhor começou a falar para os discípulos que ele ia ser preso, ia ser crucificado, mas ia ressuscitar o terceiro dia. Aí Pedro vem e fala, Senhor, de forma alguma, isso jamais te aconteça. A Bíblia fala que Pedro chamou Jesus no canto e começou a reprovar. Ó Senhor, ele começou a reprovar a palavra de Deus. Aí o Senhor teve que falar para ele, arreda Satanás. Por quê? Porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa realmente estar atento. O que nós estamos cogitando? Ó Senhor Jesus. O alimento diário já fez para nós essa pergunta, O que você quer? Reconhecimento de Deus ou dos homens? Você quer fazer algo visível para todos verem, para você ganhar alguma coisa? Ou você quer fazer algo que de repente ninguém vai ver, ou até mesmo que todos vão, de repente não vão gostar, mas é algo da vontade de Deus? Senhor Jesus. É isso que a gente tem que perceber. Às vezes, fazer a vontade de Deus, você vai estar sozinho. Você não vai ter ninguém ali te dando um tapinha nas costas, ninguém aprovando o que você está fazendo. Senhor Jesus, mas quem estiver no Espírito vai perceber o fruto do Espírito. Por isso que a Bíblia mostra para nós, olha, seja boa obra, seja pecado, vai ser manifesto. Pode ser manifesto na hora, mas se não for, um dia vai se manifestar. Senhor Jesus. Mas é isso que a gente realmente precisa ver, o que a gente está edificando, o que a gente está vivendo. O inimigo hoje está enganando muitos filhos de Deus só com coisas externas. Vamos fazer uma obra externa, ganha isso aqui, bênção em aquilo ali. Senhor Jesus, eles ficam focados em coisas materiais e deixam o espiritual de lado. Deus está mostrando para nós que não. Deus ele não quer só que a gente faça coisas. Ele quer que nós também sejamos pessoas adequadas. Porque Deus ele tem que cumprir a sua obra. A Bíblia fala do Evangelho do Reino. E será pregado o Evangelho do Reino por toda a terra para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ó Senhor Jesus. É para dar um testemunho. Não é só falar. Se você andar em vários cantos da terra aí, você já vê que muita gente já ouviu falar de Jesus. Ó Senhor Jesus. Mas não é só ouvir falar de Jesus, é dar um testemunho. Quando a gente vê ali em Apocalipse, quando o inimigo de Deus é derrubado, ali fala que eles, pois, o venceram, por causa do testemunho, por causa do sangue do Cordeiro, porque não amaram a própria vida. Então, o Senhor está mostrando para nós que existe uma expressão, existe uma maneira de lidar com o inimigo. Se a gente se tornar orgulhoso, se a gente ficar só discutindo, brigando palavra para ver quem está certo, quem está errado, disso só vai nascer o quê? Não gera fruto do Espírito, só nasce inveja, provocação, difamação, suspeita maligna e polêmica sem fim. É o que mais a gente vê por aí. Pessoas disputando, olha, fica discutindo aqui, eu vou refutar a palavra do fulano de tal, e do Beltrano, e isso e aquilo. Todo mundo quer mostrar um monte de coisa que está errada.
mas ninguém quer mostrar o caminho a seguir. Por isso o Senhor está mostrando para nós, existe um ensinamento que transmite vida, existe um ensinamento que nos conduz a expressar Deus, Senhor Jesus. E é isso que a gente precisa, ter um viver saudável. Olhar para o outro e ver, olha, eu preciso viver mais Cristo para expressar Cristo para ele. Senão, a gente vai simplesmente ficar discutindo palavra. A pessoa vai fingir que concorda, você vai fingir também que concorda com ela, e vai ficar aquilo ali. O Senhor fala para a gente ter uma fé sem fingimento. Ó Senhor, a gente tem que identificar, transmitir, levar a vida e viver, Senhor Jesus. A gente precisa estar vivendo essa palavra. E o Senhor também, Ele usa as maneiras dele, como eu já dei exemplo meu aqui, né, de, olha, fiquei ali, depressivo e tal, longe de Deus. Um dia o Senhor manda uma pessoa e fala, prega o Evangelho. E eu falei, Senhor, eu não tenho condição. Eu não estava vivendo o Evangelho naquele momento. Mas o Senhor usou aquele momento como uma porta para mim, uma porta de arrependimento. Então, por um lado, eu não estava vivendo o Evangelho. Mas por outro lado, o Senhor falou, olha, se você exercitar o Espírito, eu vou usar aquilo que eu já depositei em você. Senhor Jesus, tudo que eu já fiz na sua vida, não é só o agora. Tudo foi sendo constituído. E aí o Senhor está mostrando para nós, tem a ver com a edificação da igreja. Por isso Ele mostrou que Deus Ele quer nos conectar com Ele mesmo, com o seu plano, com Cristo, com a igreja. Essa conexão houve, mas houveram problemas e o que aconteceu? Eu fiquei ali fora da esfera de Deus. Senhor Jesus. Então o Senhor veio através do Espírito e me trouxe de volta. Então o Senhor está olhando, como a gente já viu no alimento diário, né? Senhor Jesus, nessas últimas semanas, olha, Deus está muito mais preocupado com o que você almeja ir diante dele do que você ter um dom, de você estar isso ou aquilo. O arrependimento é uma porta gigantesca para nós. O Senhor, graças ao Senhor que Ele deixou essa porta para nós. Não preciso estar andando ali todo certinho e tal. É óbvio, né, que para você viver diante do Senhor, você tem que estar sempre indo diante do Senhor, mas conforme a vida vai crescendo, algumas coisas vão sendo expostas. Então, tem erros que a gente vai cometer ainda, certas coisas para o Senhor poder mostrar, olha, não se orgulhe porque você não é perfeito. Você está vivendo na minha presença e eu estou te usando. Então continua, se mantém no Espírito. Por isso que eu botei meu ponto-chave aqui, né? Nos manter com a verdade, que é o próprio Deus. Ele falou, olha, tinha pessoas que ficaram com a mente pervertida e ficaram privados da verdade, ou seja, Deus não deixa mais ele tocar na verdade. Verdade não é só uma coisa verdadeira que você fala, olha, isso aqui está escrito na Bíblia, olha, é verdade. Mas a verdade é quando eu falo algo da Bíblia e expresso o próprio Deus. Deus é a verdade. Não é só uma verdade bíblica, mas é a verdade na Bíblia, que é o próprio Deus. A palavra tem que manifestar a pessoa de Deus para nós. Por isso que ele mostrou, essas pessoas ficaram privadas da verdade, privadas da presença de Deus. Eles podem falar a palavra, mas eles não conseguem levar Deus para as pessoas através da palavra. E é isso que o Senhor está fazendo conosco. E como eu falei nesse exemplo, né? Estava lá na minha situação e tal, mas aí obedeci o Senhor. E qual foi o resultado? Levar Deus na palavra. Porque o Senhor quis se expressar através de mim. E como a gente viu no alimento diário, muito mais questão do que você querer expressar Deus, é Deus querer te usar. Então, o Senhor tem situações, o Senhor conhece, Ele tem misericórdia, Ele conhece tudo, mas eu tenho que ter um desejo. E quando Deus falar, eu tenho que obedecer, independente da minha condição. Deus, Ele pode fazer coisas extraordinárias, mas eu preciso obedecer. Mas eu preciso me manter conectado à verdade. Essas pessoas um dia tiveram a verdade, mas agora estão privados dela, porque não são adequadas. Deus não confia. Eu já citei várias vezes aqui lá João 2, né? Quando fala que Jesus pregava o Evangelho ali, milagres aconteciam, muitos creram, mas a Bíblia fala que Jesus não se confiava, a maioria deles, porque ele não precisava que desse testemunho para ele a respeito do homem, porque ele sabia como era o coração humano. Então, se o nosso coração for um coração de buscar o Senhor, embora você pode estar passando por uma situação, uma tristeza e tal, o Senhor vai te usar e vai falar com você. Ele vai se confiar a você. Agora, você pode ter dons maravilhosos, mas se você não tem um coração, Ele não vai se confiar. Você vai ficar privado daquilo que é mais importante, que é o próprio Deus. E é isso que Ele está mostrando para nós. Isso é importante, a manifestação de Deus. Eu não posso fazer as coisas para obter lucro pessoal, para aparecer, para que os outros vejam isso e aquilo. Não, mas é para expressar Deus. Ele falou, se você expressar Deus, quer dizer que você ganhou Deus. E essa é a verdadeira fonte do lucro. Muitos querem usar as coisas de Deus, mas não para Deus, para si próprio. Mas aquele que busca Deus
entrega algo diante de Deus, esse tem o verdadeiro lucro, porque Cristo está sendo depositado nele. A gente um dia a gente vai se encontrar com o Senhor e a gente não vai levar nada. A única coisa que a gente vai levar é aquilo de Cristo que está em nós. Por isso eu estou mostrando para nós. Não vamos ficar manifestando a nós mesmos, nosso orgulho, expressando, criando polêmica, brigando, tendo a verdade tirada por Deus por causa de não ter um coração adequado. Senhor Jesus. Mas realmente perceber qual é o verdadeiro lucro. Deus, você expressa Deus, ganha Deus. Senhor Jesus. Então, se eu buscar o Senhor, eu preciso querer no Senhor ganhar o quê? Ganhar mais do Senhor. As outras coisas são as outras coisas. A Bíblia fala, buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas vão ser acrescentadas. E é isso que a gente precisa focar, em realmente ter uma vida que expressa, que cumpre a vontade de Deus. Isso é uma vida saudável. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.